Paz, querido. A paz do Senhor. Para você que está me assistindo agora, Deus tem uma palavra forte para você. 1 Samuel, capítulo 4, versículo de número 10. Livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. E fugiram cada um às suas tendas. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos e terra sobre a sua cabeça. Chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. E entrando, pois, aquele homem anunciando isso na cidade, toda a cidade gritou. E ouvindo Eli o voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem com grande pressa, veio e anunciou a Eli. E era Eli de 99 anos. Era Eli de idade de 98 anos. E estavam os seus olhos tão escurecidos que não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque fugi diante dos filisteus. E disse: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve também grandes desfeitos entre o povo, e desviavas nisto também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram no campo de batalha, e a arca de Deus é tomada. Sucedeu que, fazendo menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, quebrou o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho, pesado, e ele tinha julgado Israel 40 anos. Um fim de ministério para um homem chamado Eli. Porque Eli era sacerdote do Senhor. Também não se apartava da administração eclesiástica. E Deus havia ortogado sobre a vida de Eli uma grande responsabilidade. Eli toma conta da arca, Eli toma conta do ministério pelas quais Deus havia entregado na sua mão. E naquela época era época de guerra, era época de batalha contra os filisteus. Mas os filhos de Eli eram muito desobedientes. Os filhos de Eli eram muito desorganizados. Era filho de sacerdote, mas era desorganizado. Não obedecia a palavra do Senhor. Não entendia a palavra do Senhor porque eles não queriam. É como nos dias atuais. Tem tantos ministros que os filhos são desordenados dentro da casa do Senhor. É baterista, é tecladista, toca guitarra, toca isso, toca aquilo. São desobedientes, vive de aparência, e o pai nunca repreende. O filho vai crescendo: o meu pai é pastor, quem manda na igreja aqui sou eu, é da forma que eu quero. Não, a casa de Deus, querido, não é casa de mãe Joanas, não. A casa de Deus é casa de Cristo, é casa de adoração, e o juiz de Deus é severo contra os filhos da desobediência. Você está mexendo com a menina dos olhos de Deus, e tudo que você fazer contra a própria palavra de Deus, você vai prestar conta a qualquer momento. Eli não sensibilizou, Eli não trazia palavra de repreensão contra os seus filhos, que vivia totalmente errado, totalmente enrolado, igual cordão no bolso. As pessoas falavam para ele abrir os olhos, mas ele não queria. Então chegou o momento de guerra em Israel.
E eles levaram na primeira peleja, levaram a arca do Senhor para o campo de batalha. Eles levaram a arca que tinha a presença do Senhor. Você pensa que dons espirituais salva você? Você está erradamente. Você está redondamente errado. Ah, eu estou com a arca do Senhor. Eu vou para o campo de batalha. Você está com a presença do Senhor. Mas você é desobediente. Você confia nos dons espirituais. Ah, mas eu tenho um dom de revelação, eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom da cura, eu tenho o dom de interpretações de língua, eu falo mais língua do que Paulo. Dons espirituais é para o crescimento da obra de Cristo. Você está mais desconcertado do que carro sem motor. E quer ir para o campo de batalha, vai perecer. Não é os dons espirituais que vai garantir você para a vida eterna. Os dons espirituais é para enriquecimento do ministério e crescimento da obra de Deus. A tua vida tem de ser mudada. A nossa vida tem de ser mudada pelo poder da palavra. Porque cada um de nós iremos prestar conta diante do Senhor. Não adianta se esconder atrás de um dom de palavra, não adianta se esconder atrás do dom da ciência, não adianta se esconder no dom de falar em variedade de língua. O teu caráter tem de ser mudado. Ofni e Finéias saíram no campo de batalha. Os filisteus se apavoraram, gritaram: quem vai nos livrar da mão desse grandioso Deus agora? Quem vai nos livrar? Só que Israel estava em desvantagem. Estava vivendo uma vida de aparência. Estava vivendo uma vida só com a presença, mas os seus atos próprios, ele mesmo não se responsabilizava. Israel não tinha condições de ir para a guerra. Nem Eli mandar os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, levar a arca do Senhor. Eles levaram a arca como caixinha de promessa. Eles levaram a arca como se fosse amuleto. E tem pessoas assim, abrindo a Bíblia por aí como se fosse amuleto, como se fosse caixinha de promessa, como se fosse resolver alguma coisa. O cara pinta todo tipo de miséria, aí ele chega, abre a Bíblia, não, eu sou o super-homem Bíblia. Não, você é o super atrapalhado, que precisa nascer de novo pelo poder da palavra. Não adianta chorar, derramar lágrima de crocodilo, aqueles abraços de tamanduá, de confraternização, se não tem mudança. No outro dia está mais perigoso do que antes. Sabe o primeiro passo para a gente carregar a arca do Senhor? É ter um coração quebrantado. É saber perdoar os irmãos. É saber perdoar aqueles que se levantam contra a gente. É saber ter confraternização com todos aqueles que nos cercam. E esses 2 moços, Ofni e Finéias, eles não se entregaram. E quando eles foram para o campo de batalha, morreu uma multidão de soldados que estava em pé diante da guerra. Só aparece um homem correndo a toda pressa, apavorado. Chega no arraial e cria aquele alvoroço, porque quando o crente, quando as pessoas perdem o Espírito Santo, ele fica vazio, eles ficam com medo, eles arrumam coisa para colocar dentro de si, para preencher aquele vazio. O teu vazio só pode ser preenchido com a presença de Deus. O teu vazio só pode ser preenchido com o poder da palavra. E com obediência segundo a palavra, para Deus ampliar a tua vida. Diz a Bíblia Sagrada que aquele homem conta, Ofni e Finéias bateram as botas, morreram, acabaram-se na guerra. Os filisteus levaram também a arca do Senhor. A arca do Senhor que estava lá em Jerusalém, agora estava sendo levado pelos filisteus no campo de batalha. Porque Deus havia permitido, pela desobediência do sacerdote Eli e dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias. A tua arca, como que está a tua arca? Como que está a arca que Deus entregou nas tuas mãos? Está gelada? Está fria? Não tem cura? Não tem milagre? Não tem salvação de alma? Como que está a tua arca que Deus colocou nas tuas mãos? Está aquela arca gelada? Está aquela arca sem vida? Está carregando a presença de Deus, mas não sente mais nada? Deus quer te abençoar.
Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar o teu ministério. Basta você se alinhar segundo a palavra. Diz a Bíblia que quando os filisteus falaram, anunciaram vitória sobre Israel, aquele moço correu e falou no campo para Eli: a arca de Deus foi levada, foi tomada. Eli, com a idade de 98 anos, ele cai para trás. Ele cai de uma altura, quebra a sua cabeça, quebra o seu pescoço e morre. Sacerdote que não tem a marca de Deus, sacerdote que não carrega a arca de Deus, ele morre. Ele fica na direção do ministério, mas ele está morto. Ele não tem vida. E quem não tem vida não produz esperança, não produz vitória para aquele que assista. Então conserta, sacerdote, a arca de Deus sobre a tua vida, para que você tenha vida e vida com abundância. Não vai fazer igual Eli, cair da cadeira e quebrar o pescoço de uma vez. Então, se você tem esses dois filhos que é pior do que Hófni e Finéia, repreenda, exorte, console com toda longanimidade de Deus, para que Deus use de misericórdia no teu sacerdócio, na arca que Ele colocou na tua mão, que é a igreja. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra, viu, sacerdote? Desperta enquanto está vivo, para que não morra completamente nessa vida e lá do outro lado da eternidade. Deus abençoe a tua vida.